Mercado do Inter, como que tá a atual situação aí de contratações do Inter? Tem um nome que tem até repórter argentino falando. O Inter pode entrar com efeito suspensivo sobre o Vitão. Também, o alemão tá indo para o clube mexicano. E o que o Inter tem a ver com isso? E também expectativas do torcedor colorado, a última impressão para o retorno. Sobre isso que a gente fala após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Hoje é um dia muito triste, claro, para o futebol, né? Um dia realmente onde o mundo do futebol impactado, o fã de futebol, né? Teve ali aquela trágica situação acontecendo com o Diogo Jota e o irmão dele. Aqui ficam os nossos sentimentos a toda a família dos jogadores, os torcedores do Liverpool, aos torcedores da seleção portuguesa, aos torcedores portugueses, a família, né? Que Deus possa confortar o coração de todos. E é muito complicado, né? Não tem as palavras certas o que dizer, né? Mas a lição que fica para todos é sempre isso, né, cara? As coisas são sopro. É tudo muito rápido na vida. Então por isso que a gente deve aproveitar, não ficar se estressando, né? O pessoal, tanto com as pessoas próximas quanto com pessoas que tu nem conhece ou conhece só pela internet, não vale a pena, né? Tem que aproveitar, ser uma pessoa positiva, alegre, e às vezes isso está muito interligado à fé, né, da pessoa. Mas enfim, vamos falar agora de Inter, tá? Vamos falar agora de Inter, mas que fique nessa questão, né? Às vezes está ligado à fé, assim, mas seja uma pessoa positiva, né? Aproveite cada momento. Eu acho que isso é o que mais a gente ouve e acho que é o que as pessoas têm que sempre praticar, né? Vamos lá, falar do mercado colorado, tá? Atualização sobre o mercado colorado, tá? Como tá a questão do mercado colorado? Tem o Alan Rodrigues. Alan Rodrigues é um meia que joga no Argentino Júniors. Tem 25 anos, joga no Argentino Júniors. Alan Rodrigues, tá? Ele é meia, tem 25 anos, joga no Argentino Júniors, da primeira divisão do futebol argentino. E segundo Merlo, né, o repórter argentino, a direção do Inter tenta uma proposta, tá, que é inferior, né, a 4 milhões de dólares pela compra de um percentual menor que 80% do jogador. Tá? Então é um nome para a gente ficar de olho que a direção do Inter tenta fazer essa proposta menor ali do que os 80% de um percentual do jogador. Então o Inter tem ali os seus valores, tá tentando, vai fazendo as suas propostas, vai tentando, mas Alan Rodrigues, de 25 anos, poderia ser ele um camisa 8? Poderia ser ele o meia que o Inter tanto precisa? A gente fica de olho, hein? Surgiu o nome, na verdade foi descoberto, né? O nome, a imprensa argentina que noticiou. Também tem o Juan Portilla, do Talleres, tá? Que o Inter abriu conversas, mas não apresentou proposta, tá? O Juan Portilla, do Talleres, né? Um jogador que o Internacional teria aberto conversas, né? Teria tentado, mas ainda não há uma proposta por ele, tá? Não há uma proposta por ele. Ele, né, é um meio-campista também, 26 anos, tá? Então a gente vê que o Internacional tá de olho nessa posição aí de meias, tá? Ficamos de olho aí. Alemão, o que tem do alemão? O alemão atua no Real Oviedo, que subiu da segunda para a primeira divisão da Espanha, e ele vem sendo ligado ao León do México. A informação então dos repórteres, né? E também segundo o Transfer Market, é que o Inter monitora, né, o futuro, porque ainda tem 30% do passe do alemão. O Inter ainda tem 30% do passe do alemão. Então, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, que dariam 22,2 milhões de reais, né, aproximadamente. Então o Inter fica de olho aí no alemão, que pode estar indo para o futebol mexicano, pode estar indo para o Leão. O Inter tem 30% do passe dele, tá? Então também temos a questão do Vitão. O Inter vai tentar o efeito suspensivo. O Vitão foi punido, fora
dos próximos primeiros jogos aí do Internacional na volta do Brasileirão, que é Vitória, Santos, né? Os 3 primeiros jogos importantíssimos para o Inter na briga para sair do Z4, na briga para sair da zona de rebaixamento, e o Inter vai tentar o efeito suspensivo que já deu certo para muitos times aí no futebol, que é quando o treinador, é quando o jogador pega gancho, fica suspenso, né? Às vezes fala alguma coisa ali, é punido. 3 jogos, às vezes consegue um efeito suspensivo de 3 jogos, vai para um jogo, ou às vezes vai para nenhum jogo, ou só paga alguma multa ali. Então o Inter vai tentar, já está tentando, já está recorrendo a esse efeito suspensivo para tentar ter o Vitão, né, pelo menos não ficar fora dos primeiros jogos, se for no máximo um jogo ali, até porque a volta é crucial para o Inter, é importantíssima para o Inter na briga para sair da zona de rebaixamento. Ok? Agora, nós vamos falar sobre a expectativa do retorno. Nós tivemos aqui uma live aqui no canal na última segunda-feira e a gente falava, né? Eu ouvi aqui de um torcedor colorado a expectativa. Por que o torcedor colorado às vezes está preocupado, está ansioso? E aí a gente também chegou à reflexão que às vezes foi por causa de uma última imagem. Qual a última imagem que o Inter passou? Né? Olha só esse bate-papo que a gente teve na última segunda-feira aí. E, claro, todas as segundas as lives aqui. Né? Tá suspenso. Pegou Sim. Suspensão por ter falado a verdade naquele jogo lá, lá fora, né, contra o Corinthians lá. Então essas coisas aí, muita sacanagem em cima dos times aqui do Sul. Não só do Inter, em cima do Grêmio também eles fazem acontecer essas coisas aí. Mas aí parece assim que falta culhão roxo da direção do Inter para não deixar acontecer essas coisas aí. A direção é que tinha que estar esperneando já, antes do jogo, fazer o auê para ver se os caras vão lá e respeitem o time do Inter e não deixa eles acontecer da maneira que eles queiram que aconteça. Isso aí me dá uma preocupação louca, porque eu acho que já não temos os jogadores certos para o lugar certo. E aí vamos fazer uma volta sem ninguém, não vamos acrescentar ninguém titular para vir e acertar a casa, arrumar a casa, não vai. Eles estão na Europa aí tentando agora um volante, um número 5 e tal, não sei o quê, mas vai ter entrosamento necessário para os caras já para entrar jogando? Eles falam que esse é para ser titular, mas eu tenho uma preocupação aí, ó, eu não sei. Nós vamos pegar 3 jogos em casa do Brasileiro, direto, um atrás do outro, né, para depois pegar um fora, mas contra os times que nós costumamos não ganhar. Os times ruins é os que nós entregamos a rapadura. Com os times de primeira linha top, nós fizemos um enfrentamento. Não agora, no final aí, não, porque nós estávamos com a cabeça em outra coisa. Não estava com a cabeça no brasileiro ali, né? Aí nós não fizemos frente para os grandes. Mas é enfrentar os pequenos e nós já podemos esperar perder ponto. E nós vamos enfrentar agora aí os times... Nas Copas? Não, agora no brasileiro. O das Copas, das Copas, né? No Campeonato Brasileiro, nós estamos na zona do rebaixamento. A grande preocupação, na minha maneira de ver, é sair disso aí logo. Né? Nós temos que fazer acontecer, não pode ficar pensando agora, mas nós temos que jogar com o Fluminense, temos que jogar com o Flamengo, porque não sei o quê. Não, peraí, nós temos que jogar contra esses times lá de cima, lá, o Vitória, o Bahia, eu acho que é esses times aí que tem para vir jogar aqui no Beira-Rio, o Vasco, né? Vitória, Santos. Né? Então, esses aí nós temos que chegar aqui e entrouxar eles dentro do Beira-Rio. E eu não tenho essa convicção de que vai acontecer. Porque a preocupação é as Copas. Claro que as Copas dá dinheiro para os cofres do time, se tu vai passando de fase, né? Mas nós temos que pensar que se nós formos rebaixados também, aí o ano que vem nós não disputamos nada, daí nós não vamos ter Copas nenhuma para disputar, não vamos ter coisa nenhuma. Se for para a segunda, não tem. Daí. Então, é uma grande preocupação agora na volta é essa. Esses 3 jogos que nós temos em casa, nós temos 1 fora e 3 em casa. Nós temos que fazer 9 pontos nesses aí, e esse jogo fora ainda tem que, no mínimo, empatar. Porque aí falta de convicção, né? Isso aí que tu falou, que eu achei mais interessante, que eu acho que às vezes o torcedor pensa nisso. A falta de convicção. Qual a convicção que tu tem hoje que o time vai ganhar? Né? Qual que é a convicção? O Inter vai voltar e vai ganhar por causa disso. Difícil a gente falar. Né? A gente vai torcer, a gente acompanha, a gente torce, mas é difícil apontar nesse momento. Eu acho que isso que tu falou é muito o sentimento do torcedor. Eu acho que é bem isso que o torcedor está sentindo. Porque, como dizem, a última impressão que fica, né? Então, uma vez que tu tem uma parada de um mês, a última impressão é a que fica. A última impressão que o Inter apresentou até agora
é a que tá ficando. Só que qual foi a última impressão que o Inter apresentou? Foi derrotas, foram jogos ruins do Brasileirão, foram jogos onde parecia estar sem vontade, jogos onde o time não marcava bem, onde o time era para correr, não corria, era devagar, era lento, e muito chuveirinho pra área, pouca troca de passes, poucas jogadas trabalhadas, pouco do que o Inter já fez com o Roger. Para mim, um exemplo, aquele Grenal de outubro do ano passado, que o Inter ganhou no Brasil, foi espetacular aquele jogo. Aquele jogo lá, tu for assistir de novo, ou ver até postagens do Inter, assim, é uma troca de passes, é uma coisa linda, o gol que o Inter faz é uma coisa linda, né? Mas isso não aconteceu de novo no Inter nesse ano. Isso por motivos de, às vezes, um jogador que estava bem naquele momento não tá tão bem mais, um jogador que estava bem naquele momento não tá tão bem mais, são alguns casos, ou casos de desfalques, lesões, né? E aí, o Roger também, com alguns erros. Então, a última impressão que ficou foi essa. Tá? Tudo isso que eu acabei de falar agora, ou resumir, foi a última impressão que ficou. Então, o Inter vai precisar criar uma nova impressão, principalmente para esses jogos de Copa. O Inter vai precisar criar uma nova impressão, principalmente nesses jogos da Copa. Né? Para poder, aliás, antes dos jogos da Copa, para a gente poder ir confiante para os jogos da Copa. Porque imagina, uma coisa que tu falou e eu concordo plenamente. A gente não tem que estar pensando em Flamengo e em Fluminense. A gente tem que estar pensando no Brasileirão. A gente tem que estar pensando no Vitória. A gente tem que estar pensando no Santos. A gente tem que pensar nesses jogos. Porque não existem os jogos de Copa se não for esses jogos. Temos que pensar jogo por jogo. A gente tem que pensar jogo por jogo. A gente tem que pensar um jogo de cada vez. Ganha do Vitória, ganha do Santos. Porque se não jogar nada contra o Vitória, se não jogar nada contra o Santos, se não sair da zona de rebaixamento contra eles, vai querer que vá como? Primeiro vai querer passar como nas Copas? Como que vai querer passar nas Copas se não consegue ganhar do Vitória, se não consegue ganhar do Santos? E eu não tenho problema nenhum do Inter reconhecer que não tem condições de ganhar título do Brasileirão esse ano, né? Acho que isso ok. E tentar se esforçar para ganhar uma Copa. Beleza, ok? É a possibilidade de título. Só não pode largar o Brasileirão, porque daqui a um pouco pega um time forte no mata-mata, acaba sendo eliminado disputando e vai estar lá embaixo no Brasileirão e o ano tá perdido. Não, né? Então o Inter precisa focar no Brasileirão, ganhar do Santos, ganhar do Vitória, ganhar esses primeiros jogos para não ir daqui a um pouco para as Copas aí em posição de rebaixamento. Né? O Inter precisa sair da zona de rebaixamento agora. Então eu queria te perguntar também, porque isso que tu falou, acho que é bem o sentimento do torcedor. Preocupação por causa dessa última impressão. A última impressão que ficou, uma impressão ruim, né? A impressão do time que não conseguiu ganhar os últimos jogos, que não conseguiu ganhar do Mirassol, que não conseguiu ganhar do Sport, que não conseguiu ganhar, que tomou goleada do Botafogo, né? Então que parou na zona do rebaixamento. Aquele jogo contra o Atlético foi muitos erros do Inter. Eu fiz live aqui com alguns torcedores do Atlético e eles falaram que não esperavam que o Atlético ia ganhar ou que ia ser melhor que o Inter, porque o Atlético tá mal. Então pra ver que também foi problemas do Inter, foram também erros do Inter. Vou te perguntar agora sobre essas férias do Inter, entre aspas, folga. Tu acha que foi uma discussão que muitos fazem? Tu acha que foi tempo demais, o Inter já poderia ter voltado, ou para não ter motivo de reclamar da questão física, do calendário lotado? Essas férias foram boas. O que tu acha, sim? Tu quer ver, ó, eu penso que as férias eles teriam que fazer porque eles esticaram demais a corda no gauchão, né? Para não deixar o Grêmio ser octa. E eles jogaram tudo para ganhar o gauchão. Fizeram de tudo. E isso, meteram o preparo lá em cima. Só que quando chegou agora no final da competição, o Inter já não estava mais tendo força, não tem mais perna para jogar. E aí, quando aconteceu isso, o que tinha que fazer? Temos que dar uma parada, uma descansada, tem que descansar todo mundo. Depois, quando voltar, nós vamos começar a preparação física de novo. E aí, eles vão trabalhar uma semana de preparo físico, é pouco. Eles tiraram 15 dias de férias, né? Se eles tivessem parado 10, eles iam ter um pouco mais de tempo para preparar fisicamente sem forçar muito a barra. Porque o pior de tudo é o cara tá